Bem, hoje a gente vai começar a ver o conceito de derivada, né? Nós vimos nas últimas aulas o conceito de limite, né? E continuidade de funções. E hoje nós vamos usar esses conceitos para definir a chamada derivada. Bem, como nós vimos na primeira aula, uma das motivações para a descoberta do cálculo era encontrar a reta tangente a uma curva num ponto qualquer. E como a gente disse lá, a gente vai encontrar essa reta tangente como se fosse uma sequência de retas secantes. Como mostra aí a figura, né? Eu tenho dois pontos P e Q e vou aproximando os dois pontos. Ou seja, quando os dois pontos coincidem, P igual a Q, eu teria a expressão da reta tangente, né? Ou seja, como mostra essa última figura aí, essa sequência me gerou a reta tangente, né? Hoje a gente vai fazer a mesma coisa, só que usando a derivada. Vocês vão ver qual seria o significado da derivada, que na verdade será a inclinação da reta tangente. Bem, agora a gente vai recordar uma definição que nós vimos na segunda aula, que é do ponto de acumulação. Então, um ponto de acumulação do domínio de uma função f é um ponto tal que, para qualquer intervalo a menos delta e a mais delta, eu tenha nesse intervalo algum ponto do domínio da função que seja diferente desse ponto A, né? Então, esse era o ponto de acumulação de uma função, né? Então, novamente, aquele mesmo exemplo que nós vimos naquela aula, se o domínio da minha função é a união desses dois conjuntos, x e y, né? X sendo os pontos entre 1 e 2, excluindo o ponto 2, e y sendo o conjunto dos pontos 3 e 4. Então, a gente sabe que todos os números do conjunto x e o número 2, que não está no conjunto x, são pontos de acumulação do domínio da função, né? Então, agora eu vou introduzir uma nova notação, que é o conjunto dos pontos de acumulação do domínio da função, né? E a gente vai notar esse conjunto por um acento circunflexo em cima do domínio da função, né? Então, D circunflexo da função f será, nesse exemplo, todos os pontos entre 1 e 2, né? Bem, com isso a gente pode definir o que é a derivada de uma função, né? Então, se nós temos uma função f real de uma variável real, né? Uma outra função que a gente vai notar por f, um tracinho em cima, né? Como mostra aí a setinha, esse tracinho a gente diz f', né? Essa função é definida como sendo o limite quando w tende a x do seguinte quociente, f de w menos f de x dividido por w menos x, né? Então a gente chama essa f' da derivada de f, né? Então, dada essa definição, a gente diz o seguinte, que se esse número real a pertence ao domínio da derivada da função, a gente diz que f é derivável no ponto A, né? Ou então a gente diz que o valor da derivada de f no ponto A é f' de A, né? E é dado exatamente por esse valor do limite, né? f' de A é o limite quando w tende a A daquele quociente que a gente acabou de citar. Então agora vamos visualizar graficamente qual o significado da derivada, né? Isso a gente vai fazer usando esse gráfico aí. Então nós temos nesse gráfico representada a função f, na cor azul. E dessa função a gente vai destacar dois pontos. O ponto A, f de A, e o ponto W, f de W, né? Eles estão na cor laranja, né? Estão destacados até por duas setinhas. A esses dois pontos a gente vai traçar a reta secante. Então, na cor laranja aí, a gente tem a reta secante a esses dois pontos. Então, a gente sabe que a inclinação da reta secante, né? Nesse caso, está destacado aí o ângulo alfa de inclinação dessa reta secante. A tangente de alfa, que é a inclinação da reta secante, é dada por ΔY sobre ΔX, né?
Então a gente agora vai calcular ΔY e ΔX em função dos pontos conhecidos, ou seja, de A f de A e W f de W. Então, o valor da tangente, ou seja, da inclinação da reta secante, é dado exatamente pelo quociente, ou seja, quociente dado pela diferença da função no numerador e a diferença da abscissa no denominador, né? Agora, a gente introduziu a reta tangente à função no ponto A, né? Então, ó, ela está representada aí na cor verde e a gente agora vai querer descobrir qual é a inclinação dessa reta tangente, né? Então, a gente vai fazer isso como? Como o limite da inclinação da reta secante. E a ideia, como naquela transparência lá no início da aula, é fazer o ponto W tender ao ponto A. Ou seja, a gente vai fazer os dois se encontrarem no ponto A, né? Então, a inclinação agora da reta tangente, ou seja, a tangente do ângulo beta, né, vai ser dado como limite W tendendo a A da inclinação da reta secante, né? Ou seja, como está mostrado aí, a gente vai fazer o W tender a A, ou seja, o limite da inclinação da reta secante será a inclinação da reta tangente. Ou seja, a inclinação da reta tangente é a derivada da função avaliada nesse ponto A. Agora a gente vai fazer uma pequena mudança de variável, né? Simplesmente para só mudar a forma desse quociente. E o que nós estamos fazendo, na verdade, representar a diferença W menos X por H, né? Então, com isso, a derivada passa a ser definida como sendo o limite quando H, ou seja, quando a distância entre esses dois pontos tende a zero, os dois se encontram. Então, ó, quando H tende a zero, no limite do quociente f de x mais h menos f de x dividido por h. Essa é a definição da derivada da função no ponto x, né? Então, agora vamos usar a definição de derivada para calcular a derivada dessa função. É uma função simples, x ao cubo. Mais para frente a gente vai ver que a gente vai usar outras ferramentas para calcular derivadas. Por enquanto a gente vai usar a própria definição de derivada, né? Então a gente sabe que, pela definição, a derivada é dada pelo limite desse quociente aí. Então vamos substituir na definição a função f por x ao cubo, né? Então passamos a ter o limite, quando h tende a zero, de x mais h ao cubo menos x ao cubo dividido por h, né? Mas a gente sabe, dividindo x mais h ao cubo, a gente vai ter essa expressão aí, uma expressão conhecida, né? Que vai resultar em quê? Em x ao cubo mais 3x ao quadrado vezes h, mais 3xh ao cubo, mais, finalmente, h ao quadrado, né? Então, vamos calcular agora o limite dessa expressão, né? Então, agora, a derivada, ou seja, o limite, pode ser calculado, dada essas expansões, e agora a gente simplificando, usando já a expansão, a gente vai resultar simplesmente no limite, quando h tende a zero, de uma expressão mais simples, que é 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao cubo, né? Bem, das propriedades de limites, a gente pode calcular o limite agora simplesmente. Por quê? O limite da soma a gente sabe que é a soma dos limites. E a gente pode calcular o limite de cada um desses termos. Então, daí, ó, o limite quando h tende a zero de 3x ao quadrado é simplesmente 3x ao quadrado. Observe que essa expressão no limite não é função de h, né? De forma semelhante, o limite de 3xh, quando h tende a zero, vai ser zero, porque h tende a zero, né? E o limite de h ao quadrado vai ser simplesmente zero, né? Isso resulta, então, simplesmente
que o nosso limite, ou seja, o valor da derivada dessa função x ao cubo é 3x ao quadrado, né? Bem, agora um outro exemplo. É uma função um pouquinho mais complicada, já que é o quociente de duas funções, mas a gente vai usar a mesma coisa. Vamos usar a definição para calcular qual é a derivada dessa função, que é 1 sobre 3x menos 2, né? Então, novamente, usando a definição, vamos substituir a função f pela expressão de f de x, né, que está destacada ali no nosso quadrado, né? Então, fazendo algumas operações algébricas, né, essa expressão vai se simplificando, né, e vai resultar finalmente nessa última expressão aí. Novamente, a gente tem um quociente e vamos usar as propriedades de limite para calcular esse limite todo. Então, vamos calcular o limite de cada um dos termos e, usando as propriedades, a gente vai ter o limite final, né? Então, nas propriedades de limite, a gente sabe que o limite de 3 é o próprio 3, que o limite de 9x ao quadrado vai ser 9x ao quadrado. Novamente, aqui a gente não tem na expressão do limite nenhuma dependência em h. Lembra que o limite é avaliado quando h tende a zero, né? E da mesma forma a gente pode calcular cada um desses termos, né? O que vai resultar para a gente, então, no seguinte, né? A expressão do nosso limite pode ser remontada como avaliando os limites de cada termo, né? Então, ó, a gente tem agora uma expressão que envolve cada um desses limitezinhos, né? E substituindo os valores dos limites, a gente vai resultar que a derivada da função f de x, que está destacada lá no nosso quadrado, né, vai ser simplesmente menos 3 dividido por 3x menos 2 ao quadrado, né? Então, com isso, a gente usou a definição de limite para avaliar derivadas, né? Bem, agora nós vamos estudar as derivadas laterais. Nós vimos na aula sobre limites e definimos lá os limites laterais. Lembra qual é a ideia dos limites laterais? Eram limites diferentes, quer a gente se aproximasse pela esquerda da função ou pela direita da função, né? E lá a gente viu que a gente podia ter um resultado diferente se aproximando pela esquerda ou se aproximando pela direita. E vimos lá que o limite de fato da função existiria caso os dois limites tivessem o mesmo valor. E aqui a gente vai definir uma coisa semelhante, só que agora em função da derivada. Lembra que a derivada nada mais é do que um limite, né? Então, ó, relembrando, a gente definiu lá o ponto de acumulação à direita, né? Então a gente dizia que um ponto de acumulação à direita do domínio da função é um ponto tal que, dado o intervalo a mais delta, dentro desse intervalo existe algum ponto do domínio da função que seja diferente desse ponto A, que é o ponto de acumulação, né? Então, dentro daquele mesmo exemplo, a gente tinha verificado o seguinte: todos os pontos do conjunto X eram pontos de acumulação do domínio da função, né? Então, numa notação semelhante que a gente já tinha introduzido quando definimos as derivadas, né? A gente tem agora o conjunto dos pontos de acumulação à direita do domínio de f, ou seja, uma notação muito parecida, só que agora a gente tem um sinal de mais, indicando que é um conjunto de pontos de acumulação à direita, né? Então aí, ó, a gente está destacando que é esse conjunto de pontos de acumulação à direita, né? Então, dado esse conjunto de pontos de acumulação à direita, a gente pode definir a chamada derivada à direita da função f no ponto A, né? E a gente vai notar isso de uma forma muito parecida com a derivada, só que também agora distinguindo isso pelo sinal de mais, ou seja, uma derivada à direita. Então, o símbolo será f com a mesma linhazinha, com o sinal de mais, indicando que é uma derivada à direita, avaliada também no ponto A, né? Então,
Agora, a nossa definição de derivada à direita, muito semelhante à definição de derivada, a única diferença é que agora a gente se aproxima do ponto A pela direita. Então, por isso a gente tem W tendendo a A mais, né? Mas o limite é o mesmo quociente, só que a aproximação é feita pela direita, né? Bem, de forma semelhante, a gente vai repetir agora a mesma coisa, só que se aproximando pela esquerda, né? Então, a gente tem os pontos de acumulação à esquerda da função, né? Lembra que eram todos os pontos, dado um conjunto delta A. Então, A é um ponto de acumulação à esquerda da função se esse intervalo contém algum ponto do domínio da função que seja diferente do ponto A, né? Então, dentro do mesmo exemplo, a gente tem os números de x, exceto o ponto 1, né, que lembra que pertence ao conjunto x, e mais o número 2 são pontos de acumulação à esquerda do domínio da função, né? Então, novamente, a notação é idêntica, a diferenciação é feita agora pelo sinal de menos, né? Então, o menos ao lado do símbolo de chapéu, né? Ou D com acento circunflexo, vai definir ou vai denotar o conjunto dos pontos de acumulação à esquerda do domínio da função, né? Então, mais uma vez, a gente vai definir agora a derivada à esquerda da função, né? Lembra, como é um limite, a gente está se aproximando pela esquerda, né? Então, a definição é idêntica. A única diferença é que a aproximação do limite é feita pela esquerda, né? O quociente é sempre o mesmo, ou seja, é f de A mais H menos f de A dividido por H, né? Então, agora a gente vai poder ver um resultado que é similar ao resultado que nós já vimos quando estudamos limites. Vocês lembram que nós estudamos os limites? Quando nós vimos os limites laterais, nós mostramos um teorema que dizia o seguinte, que o limite existia num determinado ponto de acumulação quando existiam os limites laterais e eles tinham o mesmo valor. Esse resultado agora é análogo, só que agora a gente vai ver sob o ponto de vista das derivadas, que na verdade são limites, né? Então, se eu tenho um ponto A, que é um ponto de acumulação à esquerda e à direita da função, então, a gente pode dizer o seguinte, que a derivada da função nesse ponto A existe se e somente se existem as derivadas laterais da função e elas têm o mesmo valor, né? Então, agora nós vamos usar esse último teorema para verificar que nessa função aí, preste atenção que essa função é composta de duas partes, numa região, ou seja, na região menor do que 3, ela tem uma expressão analítica, e na região maior ou igual a 3, ela tem uma outra expressão analítica. Então, vamos usar esse teorema que a gente acabou de ver, para verificar se essa função tem uma derivada no ponto x igual a 3, né? Então, essa função é composta de duas partes diferentes. Na primeira, para x menor do que 3, a expressão é 2x mais 1. E numa segunda parte, para x maior ou igual a 3, a expressão é 10 menos x, né? Então, agora o que a gente vai fazer, vamos calcular as derivadas laterais dessa função nesse ponto 3, que é exatamente o ponto na divisa das duas expressões, né? Então, inicialmente, vamos calcular a derivada à esquerda da função, né? Então, pela definição, essa derivada nada mais é do que o limite daquele quociente, né? Que lembra sempre, é o limite desse quociente, ou seja, f de 3 mais h menos f de 3, nesse caso, né? Dividido por h, né? Então, substituindo a expressão de f, que é, nesse caso, 2x mais 1, né? A gente vai chegar à conclusão que o limite pela esquerda dessa função vale 2, né? E agora vamos calcular a derivada à direita da função, né? Então, a expressão quociente é exatamente o mesmo, né? Só vai mudar a expressão, que agora é 10 menos x,
E com isso a gente vai chegar à conclusão que o limite, ou seja, que a derivada lateral agora vale menos 1. Com isso, nós obtivemos a derivada à esquerda e à direita da função, né? E elas têm valores diferentes, né? Uma vale 2 e a outra vale menos 1. Então a gente chega à conclusão, usando o teorema, que não existe a derivada da função nesse ponto 3, ou seja, não há derivada em x igual a 3, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a notação de derivadas. À medida que vocês forem estudando mais, vocês vão perceber que a gente aqui vai usar diferentes símbolos e a própria literatura usa diferentes símbolos para denotar isso que a gente está chamando aqui a derivada. Por enquanto a gente usou a seguinte notação, né? A gente usou o mesmo símbolo da função, que era f, né? Só que nós botamos uma aspas simples, ou uma linhazinha, para diferenciar e passamos a chamar isso até de f', ou seja, a derivada é comumente chamada de f'. Essa é a chamada notação de Lagrange para a derivada, né? Foi uma notação introduzida por Lagrange. Então, a derivada da função é a f', né? Uma outra notação foi desenvolvida por Newton, um dos inventores do cálculo, né? E ele já notava a derivada de uma forma diferente, né? Ele olhava a derivada, ele notava a função f de x por y e quanto sobre o y. Então, a gente diria que a derivada seria y ponto, né? Então, é uma notação diferente da notação de Lagrange, né? E uma terceira notação, agora é introduzida por Leibniz, um outro inventor do cálculo, que já usava uma notação um pouquinho mais complexa, mas que também é muito popular, né? Ele nota a derivada usando um símbolo mais complexo, que é dy dividido por dx. Preste atenção que isso não é um quociente de duas funções. Na verdade, é um símbolo que define a derivada, ou seja, dy dx sobre dx define a derivada da função. Então, são três notações diferentes. As três são muito usadas na literatura, embora aqui a gente vá usar mais a notação de Lagrange ou a notação de Leibniz, né? Então, agora eu vou começar a falar termos. São termos que normalmente a gente usa quando a gente começa a estudar derivadas, né? São termos novos, além da dificuldade inerente à própria definição de derivada ou a utilização de limites, tem muita coisa nova para vocês, né? Então, a gente costuma falar que esse cálculo da derivada é a diferenciação, né? Então, a gente diz, calcular a derivada de uma função f de f é diferenciar essa função f. Por isso, daí o termo diferenciação, né? Esse símbolo, essa notação de derivada, ou seja, o d dividido por dx, a gente poderia enxergar como se fosse uma instrução modificando a função que eu quero derivar. Então, isso colocado ao lado da função f indica que eu estou querendo diferenciar a função f, como se fosse um operador, né? Então, nesse exemplo aí, a gente está usando a notação, que é a notação de Leibniz, né? Então, d dividido por dx, presta atenção que não é uma divisão, eu estou usando um abuso da linguagem, né? D sobre dx, ao lado de x ao cubo, está dizendo o seguinte, eu quero diferenciar x ao cubo. Então, isso como resultado é 3x ao quadrado. Lembra que nós calculamos no exemplo anterior exatamente a derivada dessa função 3 ao cubo, né? Uma outra notação que também é usada, que é semelhante à notação de Leibniz, ao invés de usar esse símbolo d sobre dx, a gente usa simplesmente d com subíndice x. Isso indicaria que a operação que eu quero fazer é uma diferenciação, né? Inclusive, isso comumente é chamado de operador de diferenciação. Então, isso colocado ao lado de uma função indica que a operação é a diferenciação, né? Então, nesse exemplo agora a gente está usando esse operador de diferenciação, ou seja, ele colocado ao lado
e como se ele estivesse atuando sobre essa função 1 sobre 3x menos 2, isso resulta na derivada da função, que nós já vimos também no exemplo anterior, usando a definição, né? Seria dado por quê? Pelo quociente. Menos 3 dividido por 3x menos 2 ao quadrado, né? Bem, uma outra nomenclatura que é muito usada é a seguinte, né? Os pontos do domínio da função, onde a gente consegue calcular a derivada, né? São chamados pontos de diferenciabilidade da função f, né? Outros pontos, onde a gente não consegue calcular a derivada, são chamados de pontos de não diferenciabilidade da função f, né? Então, distinguindo esses pontos de diferenciabilidade e de não diferenciabilidade, né? A gente usa comumente o termo f é diferenciável num ponto A, quando A é um ponto de diferenciabilidade da função f, né? Ou então a gente diz que f é derivada no ponto A, ou então a gente diz que a derivada de f no ponto A existe, né? Ou quando A é um ponto de não diferenciabilidade, a gente diz que a derivada de f não existe nesse ponto A, né? São nomenclaturas gerais sobre a diferenciabilidade de funções, né? Então, se a gente pode visualizar tudo do ponto de vista gráfico, né? Então, agora a gente pode distinguir os pontos de diferenciabilidade dos de não diferenciabilidade, né? Então, a gente diz que nos pontos de diferenciabilidade da função f, né? Nesses pontos, a função f tem uma reta tangente. Eu vou recordar a vocês que a derivada em si representa o quê? A inclinação da reta tangente num ponto. Lembra que a gente obteve a derivada como um limite da inclinação da reta secante, ou seja, isso resultou na inclinação da reta tangente. Então, repetindo, nos pontos de diferenciabilidade da função, há uma reta tangente nesse ponto, né? E, do outro lado, os pontos de não diferenciabilidade da função, nesses pontos, não há uma reta tangente nesses pontos, né? Então, vamos visualizar esses pontos de não diferenciabilidade no gráfico em si, né? Então, os pontos de não diferenciabilidade mais comuns são esses mostrados nessas figuras aqui, né? O primeiro ponto que a gente pode destacar é o pico, ou seja, no ponto A, nesse exemplo aí eu tenho a interseção de duas retas, ou seja, a função teve uma quebra abrupta nesse ponto, ou seja, isso a gente chama de um pico, né? Observe que nesse ponto a gente não tem uma reta tangente, né? O segundo ponto de não diferenciabilidade é o ponto de tangência vertical. Então, a função nesse ponto, a inclinação da reta tangente é infinita, ou seja, ela é vertical. Então, esse é um outro ponto comum de não diferenciabilidade da função, né? Um terceiro ponto também muito comum é o ponto de continuidade, né? Nesse ponto eu também não tenho uma reta tangente, ou seja, nesse ponto a função há um salto da função. Também não tenho reta tangente. Esses são os pontos mais comuns de não diferenciabilidade, né? Bem, então agora a gente vai vou mostrar um resultado para vocês que vai unir o conceito de derivada ao conceito de continuidade. Lembra que nós vimos continuidade logo a seguir do estudo dos limites, né? Então esse resultado diz o seguinte: se uma função é diferenciável num ponto A, então ela é contínua nesse ponto A. Esse resultado é a consequência direta da definição de continuidade, né? Aqui eu vou repetir para recordar a definição de continuidade. Então a gente diz que uma função f é contínua num ponto A se as três seguintes condições são verdadeiras, né? Se A, óbvio, pertence ao domínio da função, se o limite da função nesse ponto existe, lembra que o que significava isso? Ou seja, se o limite existe, isso é um número,
e se nesse ponto esse valor do limite coincide com o valor da função, né? Então agora eu vou falar de uma maneira geral da diferenciabilidade em intervalos. Até agora nós tínhamos visto a diferenciabilidade num ponto. Então a gente sabia o que significa diferenciar uma função num determinado ponto. Então agora quando nós vamos ver a diferenciabilidade quando a gente está vendo intervalos, né? Então a gente diz que uma função é diferenciável em todos os pontos de um intervalo aberto AB se a derivada da função é definida em todos esses pontos. Então, ela é diferenciável nesse intervalo AB. Observe que isso vale mesmo que o intervalo tenha limites infinitos ou não, né? Ou seja, vale para intervalos do tipo A até mais infinito, ou de menos infinito a B, ou então de menos infinito a mais infinito, né? Então, nesse último caso, ou seja, de menos infinito a mais infinito, a gente até usa um termo particular. A gente diz que a função é diferenciável em toda a parte, ou seja, ela é diferenciável em toda a reta dos reais, né? Agora vamos ver o caso particular de intervalos fechados, né? A gente já tinha visto os intervalos abertos, né? Então a gente diz que a função é diferenciável em intervalos fechados ou que tenha pelo menos um dos lados fechados, quando ele for diferenciável em todos os pontos internos do intervalo e mais nos pontos extremos, tanto à esquerda ou à direita, conforme for apropriado no caso, né? Se eu tiver um intervalo, por exemplo, fechado à esquerda, ele tem que ser diferenciável nesse ponto à esquerda, né? Bem, agora a gente vai começar a falar de técnicas de diferenciação. Só para fazer um paralelo com os limites, lembra que nós vimos a definição de limites, usamos a definição para calcular alguns limites e depois vimos regras para calcular limites de algumas funções em particular, né? E passamos a usar essas regras para calcular limites mais complexos. Na diferenciação a gente vai fazer a mesma coisa, né? Nós vimos a definição, só que nós vamos verificar que na maioria dos casos a gente vai usar regras para diferenciação, né? A gente vai acabar aprendendo regras de diferenciação de funções simples e vamos usar elas abundantemente para calcular derivadas de qualquer função ou de quase todas as funções, né? Então, a primeira técnica que mostra esse teorema é a chamada regra da constante. A derivada, aqui eu estou usando a notação de Leibniz, né? A derivada de uma função constante, que é C aqui, é igual a zero. Então, vocês podem usar, é muito simples, usar a definição para verificar que a derivada de qualquer função constante é zero, né? Bem, uma segunda regra, que é a chamada regra da potência, né? Nos diz o seguinte: dado uma função genérica, x elevado a alfa, onde esse alfa pode ser qualquer número real, a derivada de x elevado a alfa nada mais é do que alfa vezes x elevado a alfa menos 1, né? Bem, outras propriedades das derivadas, né? Usando novamente a definição, a gente pode facilmente calcular essas regras. A primeira regra, que é a chamada regra da homogeneidade, nos diz o seguinte: se eu tenho uma função multiplicada por uma constante, a derivada de tudo é que é constante vezes a derivada da função, né? Outra regra nos diz o seguinte, que a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Bem, das duas regras acima, a gente pode chegar à conclusão simplesmente que a regra da diferença nos dá o seguinte, que a diferença, a derivada da diferença de duas funções, nada mais é do que a diferença das derivadas das funções, né? A regra do produto, um pouquinho mais complicada, diz o seguinte, que a derivada do produto de duas funções é dado pela primeira função vezes a derivada da segunda função, mais a derivada da segunda função vezes a primeira função, né? E a regra do quociente, ou seja, como é que eu calculo a derivada do quociente de duas funções, né? Então, a regra do quociente nos dá uma expressão um pouquinho mais complexa, né? No numerador, a gente tem uma expressão semelhante à regra do produto, né? Ou seja, a derivada do primeiro
vezes o segundo, menos agora, né? A primeira vezes a derivada do segundo, dividido pela segunda função elevado ao quadrado. Com essas regras, a gente pode calcular facilmente derivada de funções como esse exemplo aí. Eu tenho uma função mais complexa, que daria muito trabalho calcular pela definição, embora não seja difícil, né? E vocês vão verificar o seguinte, é muito fácil calcular essa derivada usando essas propriedades, ou essa que acabamos de ver, né? Então, calcular a derivada desse produto de duas funções, a gente vai usar inicialmente a regra do produto, né? Bem, então agora usando a regra do produto, essa derivada desse produto de duas funções, a gente vai ter o quê? A primeira função vezes a derivada do segundo, mais a segunda função vezes a derivada do primeiro, né? Então nós temos que calcular agora duas derivadas, né? A primeira, ou seja, a derivada de uma das funções, a gente vai usar inicialmente a regra da soma, né? Ou seja, ele tem dois termos, né? Então a derivada dessa função toda vai ser a derivada de 7x ao cubo, mais a derivada da segunda função, que é simplesmente x, né? Então, usando a regra da homogeneidade, lembra que é aquela que mostrava aqui, eu podia passar constante para fora da diferenciabilidade, digamos assim, né? Então, eu posso calcular agora facilmente a derivada da primeira função, botando o 7 para fora da função, né? E, finalmente, eu vou usar nos dois termos a regra da potência, né? Então, as duas derivadas são muito facilmente calculadas. A primeira, a derivada de x ao cubo, é simplesmente 3x ao quadrado. E a derivada de x, né, que significaria x elevado à potência 1, seria simplesmente 1 vezes x elevado a 0, né? Ou seja, vai dar 1, né? A derivada da outra função, a gente vai usar as mesmas regras, inicialmente a regra da soma, né? Eu vou decompor a derivada de tudo em duas derivadas, né? Uma para cada um dos termos. O primeiro termo, 3x ao quadrado, e o segundo termo, a constante 1, né? Usando novamente a regra da homogeneidade e a regra da constante, né? A gente vai chegar à conclusão seguinte, que a primeira derivada de x ao quadrado é simplesmente 2x, né? E a derivada da constante 1 é 0, né? O que vai resultar para a gente simplesmente no valor 3 vezes 2x ao quadrado, né? Então agora eu tenho as duas derivadas calculadas e posso calcular finalmente a derivada de toda a minha função usando lá a regra do produto, né? Então a derivada daquela função aparentemente trabalhosa resultou de forma bem simples, né? Agora, um outro exemplo, um pouquinho mais complexo, para a gente exemplificar o caso da regra do quociente, né? Ou seja, eu estou querendo calcular a derivada do quociente de duas funções, né? Então, inicialmente aplicando a regra do quociente, né? A gente vai ter que calcular basicamente duas derivadas somente, né? A derivada da função x ao quadrado e a derivada da função x ao cubo mais 7, né? Então, vamos calcular cada uma delas separadamente, né? Bem, x ao quadrado é muito simples, a gente só usa simplesmente a regra da potência, né? Isso vai resultar em 2x. Bem, para outra função, vamos usar a regra da soma, já que tem dois termos sendo somados, né? Então, a gente vai ter a derivada de x ao cubo e a derivada de 7, que é uma constante, né? Cada uma delas vale, respectivamente, 3x ao quadrado e 0, né? Pela regra da potência e pela regra da constante, né? Então, a nossa derivada resultou nessa expressão aí, também calculada de forma bastante simples, né? Bem, para finalizar, eu vou colocar um resultado aqui sobre a derivada das funções trigonométricas. À medida que a gente for vendo novas aulas, volta e meia a gente vai voltar a citar alguns casos de derivada de algumas funções particulares, né? A gente vai continuar estudando aqui as funções e como a gama de funções que é usada comumente é grande, então volta e meia a gente vai voltar a falar de uma derivada de uma função particular. Aqui a gente vai mostrar o resultado sobre as funções trigonométricas, né? Então,
esse resultado nos diz o seguinte, que a derivada da função seno é a função cosseno. Vocês podem, não é difícil, usar a definição de derivada para verificar isso, né? De forma análoga, a derivada da função cosseno é menos a função seno, né? A derivada da função tangente vai resultar na função secante ao quadrado, né? Agora, a derivada da função secante, outra função trigonométrica, é o produto de duas funções, da função secante e da função tangente, né? A derivada da função trigonométrica cotangente de x é menos a função cossecante ao quadrado, né? E, finalmente, a derivada da função cossecante de x é o produto de duas funções, né? E da função menos 1, ou seja, dá menos a função cossecante de x vezes a função cotangente de x, né? Então, resumindo a aula de hoje, nós vimos a definição de derivada, né? Lembra que a definição envolve limite, no nosso curso começamos estudando esse conceito de limite. Hoje nós definimos a derivada e verificamos o seguinte, que a derivada nada mais é do que o limite da reta secante quando a gente pega dois pontos da função e faz coincidir esses dois pontos. Então, o significado gráfico, que é bom vocês lembrarem, da derivada da função, nada mais é do que a inclinação da reta tangente, né? Essa é a motivação gráfica do cálculo da derivada, né? A seguir nós vimos o conceito de derivada lateral, né? Que são derivadas quando a gente se aproxima lateralmente de um determinado ponto. Isso veio diretamente do conceito de limites laterais, que era um limite onde a gente se aproxima por um lado só do ponto, né? Vimos algumas notações diferentes para derivadas, né? Vocês vão ver que é possível até encontrar outros tipos de notação. Aqui nós vimos aqui são as mais populares, né? E são realmente as mais usadas, né? Vimos de uma maneira geral o que significa a diferenciabilidade de uma função, né? O que significa isso? Ou seja, quando existe a derivada num determinado ponto, há a diferenciabilidade. Quando não existe, não há a diferenciabilidade, né? Estendemos esse conceito a intervalos, né? Já que o conceito foi definido inicialmente para pontos, né? E vimos as chamadas regras de diferenciação, né? Que são regras que a gente obtém a partir da definição e passa a usar essas regras para calcular derivadas de funções mais complexas, né? Na maioria dos casos, vocês vão ver que a gente consegue calcular derivadas usando essas regras, né? Mas para frente eu vou voltar a citar que para derivadas mais complexas a gente pode consultar tabelas onde essas derivadas já são calculadas ou usar a definição, né? Sempre será possível calcular a derivadas de funções, né? Então, com isso, hoje nós vimos todos esses conceitos, a gente vai voltar, vamos continuar estudando esses conceitos, vamos voltar a falar desses conceitos, né? Então, por hoje é só.